Olá, eu sou o Cláudio Bruno, evangelista da Cortex. Eu estou aqui mais uma semana para trazer os insights capturados pelo painel de crise overview. E nessa semana a gente tem mais uma semana de queda na cobertura da pauta do coronavírus por causa da intensificação da crise política, mas os nossos dados começam a mostrar uma reversão dessa tendência. Tá? Se a gente observar aqui, fica bem claro que tem uma queda na cobertura, como a gente tem projetado nas últimas semanas, mas a projeção já começa a trazer uma projeção de um aumento na cobertura do Covid. E por que isso acontece? Isso acontece essencialmente por conta da piora dos dados epidemiológicos. A gente teve, pela primeira vez, um número de vítimas por dia maior do que 1.000 vítimas em 24 horas. Isso estava estampado em todos os portais e manchetes dos jornais. E com essa intensificação, a gente começa a observar um deslocamento do noticiário político para o noticiário de saúde, né, retomando esse período aqui no começo da quarentena, mas com um fator relevante que é a politização da cobertura da saúde. Então, a gente observa aqui que o combate à saúde começa a ficar muito intenso e a gente vê um novo patamar de politização. E o que fica mais claro nessa politização é quando você tem a retomada da hidroxicloroquina para o primeiro plano do debate público, né? Você volta a ouvir a questão da cloroquina no primeiro plano, e isso com o Ministério da Saúde publicando ontem o relatório de como que os médicos têm que se portar em relação à cloroquina, e você tem um embate, um choque muito forte com a questão técnica que diz que a cloroquina não é eficiente, tá? Então, nessa disputa política, a gente vê saúde aumentando 8% em relação à semana passada, e aí um outro ponto que a gente tem que prestar atenção é essa questão dos serviços, que aumentou 9,5%. E, basicamente, por que está aumentando a cobertura de serviços é por conta de ser um dos setores mais impactados pela crise, e os jornais e a imprensa tem acompanhado muito como que está a questão dos desembolsos do governo federal. E aí entra uma crítica bem forte pelo fato de não estar... esses benefícios para as empresas, eles não estarem chegando porque tem uma questão com os bancos privados, com os bancos não estarem liberando esse crédito. Tá? Isso é bem sintomático pela manchete de hoje do Valor, aqui, dizendo que o plano que financia o salário fracassou, né? Era um plano do Banco Central, ele fracassou e vai ser modificado. A gente começa a ver esse tipo de cobertura muito forte, somando com essa questão dos governadores e do governo federal estarem dialogando para o projeto Seguro Estados e Municípios, né? Essa é uma questão que deve também ficar muito forte. Tá? Então, a gente tem um aceno de paz aí do Dória, mas a gente ainda não sabe como que vai ser esse desdobramento, mas a gente vê uma politização muito forte nesse combate, essa é a grande questão. Tá? Em relação às empresas, as ações das empresas em relação ao combate ao coronavírus, nesse cenário a gente começa a ver uma volta de ações, então a gente passa a enxergar esses números aqui de sustentação de negócio e combate ao impacto financeiro voltando a ter empresas fazendo ações, então você vê uma retomada das empresas se posicionando em relação a isso. E aqui, quando a gente olha para a cobertura das empresas, a gente vê ainda muito forte a presença da Caixa Econômica, a BNDES, Itaú e Banco do Brasil, por conta daquele cenário que a gente descreveu no começo. E a Petrobras também aparecendo muito ainda no cenário do petróleo, né? Bom, basicamente é isso. Então, a gente tem uma possibilidade de reversão de tendência e voltar a ser mais intenso a cobertura sobre o Covid, porque tem um deslocamento político para essa pauta. Tá? Então, a crise política começa a perder um pouco de fôlego e a politização ela vai para o debate de saúde. Tá? E as empresas começam a ter um pouco mais de retomar as ações por causa desse cenário em que a gente tem dados epidemiológicos mais graves, e então você tem que ter isso volta para o centro do debate público. Bom, é isso. Se vocês quiserem explorar mais, eu convido a entrar no painel Crisis Overview, que você consegue ter esses insights. Ok? Muito obrigado. Tchau, tchau.